Senhor dos céus e da terra, nesta hora eu te dou graças, e em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu peço a tua direção para transmitir a tua palavra pela demonstração do teu poder e do teu Espírito, para que se faça notório o ministério da fé e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, dia 3 de abril, neste momento, dia 3 de maio de 2015, eu, pastor Domingos, apresento a mensagem do Evangelho com base no capítulo 1 de aos Romanos, verso 18 ao 32, cujo tema é idolatria e depravação dos gentios, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, mentira, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores,
detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeições natural, irreconciliável e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Nós separamos o texto 26 e 27 e 28 do capítulo 1 de Romanos, para buscarmos a interpretação através das referências, para compreendermos esses estudos. E nós começamos no texto 26 do capítulo 1 de Romanos, repetindo: pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Vamos buscar a interpretação do texto 26, 27 de Romanos, capítulo 1. Vamos em Levítico 18, verso 22 ao 28, que Jesus Cristo admoestra a igreja para não contaminar a terra como o mundo contamina. Começando: não deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Nem deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para se ajuntar-se com ele. É confusão. Não vos contaminareis com nenhuma dessas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós, porquanto a terra está contaminada. Eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações cometeram os homens da terra que nela estava antes de vós, e a terra ficou contaminada, para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Conclusão do texto 26 e 27, a interpretação em Levítico 18, a partir do verso 22 ao 28,
a demonstração de Jesus Cristo para que a sua igreja não cometa as mesmas abominações que o mundo comete. A demonstração, assim como Deus entregou o mundo a um sentimento perverso, a imundícia, para cometerem toda a sorte de impureza, significa que esses mandamentos, essas leis, esses estatutos, o mundo não está sujeito a essas leis. Significa que o mundo está liberado para fazer o que quiser. Deus não proíbe, não intervém. Por quê? Assim como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus também os entregou a um sentimento perverso, isso falando com o mundo, para fazerem coisas que não convêm. E uma das coisas mais abomináveis é o casamento de homem com homem, ou mulher com mulher. Isso é o mundo. Eles não têm outra alternativa porque a esse sentimento perverso foram entregues. A ira do Criador entregou. Porque detém a verdade de Deus mentira, adora a criatura, todo tipo de coisas que vê, que toca, eles adoram, dá glória e não quer saber do Criador. Mas a igreja, a qual foi resgatada, e pelo sangue de Jesus Cristo, foi santificada, Jesus Cristo demonstra ao seu povo não cometer as mesmas abominações que o mundo comete. Como diz a palavra, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A igreja está sujeita e é obrigado a guardar esses mandamentos. Porque Deus criou leis, estatutos, juízos e mandamentos. Esses mandamentos estão na igreja. Veio para a igreja, para o povo que pertence ao seu rei. Então, não cometer as mesmas abominações, porque assim como Deus visita a maldade dos gentios sobre eles e a terra vomita para fora, se a igreja ou o crente cometer também essas mesmas abominações do mundo, Deus também visitará a iniquidade sobre a igreja também será vomitada para fora, como a terra vomita juntamente com o mundo. Nós vamos agora para o texto 28 de aos Romanos, capítulo 1, que diz: assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento perverso, um sentimento depravado para fazer coisas que não convêm. Nós vamos buscar as referências, a interpretação do texto 28 em Efésios capítulo 4, verso 19. Os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. O que diz a interpretação do texto 28? Em Efésios 4, 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Isso falando com o mundo. Efésios, capítulo 5, verso 4 ao 6.
nem torpeza, nem pavós, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Jesus Cristo admostrando a igreja. Torpeza, pavós, chocarrice, tudo são obras que o mundo pratica. Porque a esse sentimento depravado o mundo foi entregue. Mas a igreja foi resgatada. Então, nem torpeza, nem pavós, nem chocarrice. Pavós e palavrão. Que significa palavrão, que é o que mais o mundo faz. Não fala nada sem falar antes não sei quantos palavrões. E a igreja é demonstrada para não praticar esse tipo de obra. No capítulo 5 de Efésios, capítulo 4 ao 6. Vamos para o verso 5. Porque bem sabei isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Cristo demonstrando bem a igreja. No verso 6 ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A mentira, o engano, palavras persuasivas, vã subtileza. Homens que pregam de si mesmo e não procuram mostrar corretamente a palavra de Deus como está escrito. Estas palavras são espírito e vida. Essas palavras são Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. E quando se trata de falar de Jesus Cristo, tem que ser conforme está escrito, para que em tudo seja o nome de Deus glorificado. E aí não vai enganar ninguém. A pessoa está em caminho contrário, seguindo após Satanás. A boca diz Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, estou salvo, aleluia, o Espírito Santo. Mas as obras mostram que ele está andando após o diabo. Se por falta de conhecimento, vai ouvir a verdade, vai se arrepender e Deus vai perdoar. Mas se tem conhecimento, é rebelde, recusa a guardar e praticar os mandamentos de Deus, esse crente peca mais do que qualquer outro que nunca ouviu ou conheceu a Jesus. Por isso diz claramente: ninguém vos engane com palavras vãs. E a palavra correta é: quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus Cristo é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. É mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Para isso Jesus Cristo se manifestou em carne, para destruir as obras do diabo. Quer dizer, tirar do meio do povo dele as obras do diabo, que é o pecado. Então, por isso, não pode enganar a pessoa. Não, Deus está com você, o Espírito Santo é o que mais se vê no mundo todo hoje. Igrejas, de qualquer maneira, que não é bem uma igreja. Quando a igreja não apartou do pecado, ela não é uma igreja. É uma sinagoga do demônio. Aonde tudo rola, tudo que não presta rola. Por isso Cristo demonstra claramente a igreja. Se o crente praticar as obras que o mundo pratica, Deus visitará também a maldade sobre o crente e a terra vomitará para fora como vomita o mundo. Nós vamos completar o texto 26, 27, que faltou, vamos completar aqui em Efésios capítulo 5, 12. Porque o que eles fazem em oculto,
até dizê-lo é torpe. Em Judas, capítulo. Judas não tem capítulo, Judas tem versículo. Judas, verso 10. Estes, porém, difamam a tudo que não entende, e naquilo que compreende de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompe. O verso 11 de Judas diz: ai dele que entraram pelo caminho de Caim, se foram levados pelo prêmio do engano de Balaão, e perecerão na contradição de Coré. Esses três malditos caminhos, caminho de Caim, inveja e homicídio. O prêmio do engano de Balaão, receber presente, propinas. Porque Balaão, sendo um profeta de Deus, recebeu do rei Balaque uma proposta para amaldiçoar o povo de Deus. E em troca, receberia casas, vacas gordas e outras coisas mais. Ele não recebeu, mas o coração amou. Por isso, esse caminho é maldito. Crentes que congregam por presente, por coisas desta vida, aceita Jesus. Isso é o caminho de Balaão. Esse crente não está indo para o reino de Deus, mas para o inferno. Porque recebe presente pastores que, em troca da propina do político, enche os púlpitos de político porque a política tem que ser fora da igreja, não dentro da igreja. E os pastores, eles se corrompem por esses prêmios do engano. Em troca, o político oferece um trono lá no Congresso, na política para ele, para que ele obrigue o povo a votar. É muito fácil se eleger dentro de uma igreja. Muito fácil. Caminho perecerão na contradição de Coré. Por essas três malditas iniquidades, essas duas, inveja e homicídio, que é o caminho de Caim, matou o seu irmão Abel por inveja, prêmio do engano de Balaão, por esses dois, vem o terceiro, que é a contradição. Coré, Datã e Abirão resistiu às palavras que Moisés pregava no deserto. Por isso Deus fez a terra abrir a boca e engolir eles vivos. Contradizer a pregação do poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, não é fácil fazer uma pregação correta. Mas tem que ser pregado conforme está escrito. Os textos, ler só o texto é fácil, como está cheio. O YouTube, a televisão, a internet está cheio de pregadores falando só o texto, só pregando o texto. Lê o texto, fecha, era fácil, muito fácil. Eu já tinha terminado. Se eu lesse os 15 versos do capítulo 1 de Romanos, são 15 versos que eu li, do 18 ao 28. Então, praticamente, fechava a Bíblia e acabou. Se dando em falar de si mesmo, ninguém vai entender nada. Busquei a referência para interpretar 3 textos. O 26, o 27 e o 28. E aí nós entendemos com quem Deus está falando. Com que Deus está exigindo que guarde e pratique os seus mandamentos. Não está falando com o gentil. Qualquer pessoa de qualquer religião ou seita que nada tem a ver com Jesus Cristo não é obrigado, não está sujeito a essas leis, esses mandamentos. Só aquele que, ao se converter das trevas para a maravilhosa luz de Deus, porque ninguém escolhe a Cristo, mas sim Cristo é quem escolhe a pessoa. Pela pregação do Evangelho ele creu, ele é escolhido por Cristo, porque ninguém
consegue ou poderá escolher a Cristo de si mesmo. Então, após essa pessoa ser escolhido, ele passou a ser família de Cristo. Ele tem que observar conforme esses ensinamentos. Esses ensinamentos guardar e praticar esses ensinamentos é quem salva a alma do cidadão, do crente. De outra maneira, ninguém se salva. Então, interpretamos e explicamos. Deus não está exigindo nada do mundo. O mundo está liberado para praticar o que quiser. No entanto, ele sabe das consequências, porque diz claramente: receberão em si mesmo a recompensa convinha o erro. Cada erro cometido vai haver uma recompensa. Isso está escrito. Mais alto o erro, mais maligno, mais abominável o erro, mais poderoso é a recompensa. E uma das recompensas mais dura e maldita que não tem retorno é o vírus do HIV. Por quê? Ouvimos a palavra dizer, cometendo torpeza, quer dizer, homem com homem. Mulheres deixaram o uso natural da mulher, o contrário da natureza. Sabemos que o mundo se deita com o animal, mulher se ajunta com o animal, homem casa com homem, isso é o mundo. Não tem nada a ver. Nós não temos nada a ver com o mundo. Mas fazer ouvir corretamente a palavra é a vontade de Deus. A igreja, o crente, não pode cometer nenhuma dessas abominações. Nenhuma. Cometeu, vai ser também. Sabemos que já tem a igreja dos gays, porque não é aceito nas igrejas verdadeiras, então eles saem e criam a sua própria igreja. É problema deles. Estão liberados para fazer o que quiser. Porém diz, não sabeis vós, que nenhum devasso ou impuro, ou avarento, o qual idólatra tem herança no reino de Deus de Cristo, não é rei. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não pode enganar ninguém, não. Porque se eu enganar alguém, ele está no caminho contrário, eu digo que ele está salvo, engano ele, digo que Deus está com ele, eu vou enganar ele. No dia do juízo, ele vai me condenar. Ele vai me acusar. Então, é necessário ele ficar contra mim, porque os meus maiores inimigos é por causa da palavra que prego. Não quer ouvir a verdade. Eu também não posso enganar para ele ficar do meu lado. Melhor eu ter inimigo homem do que inimigo Deus. Se eu estou agradando a Deus, não importa que o mundo esteja contra mim. Tem que fazer ouvir corretamente o que está escrito. Estas palavras vai salvar ou destruir. Se alguém aceita, se salva. Se alguém resiste, perece, porque não tem nada a ver com o pregador, mas com o próprio Deus. Então, ninguém vos engane. Palavras vãs, palavras mentirosas. Os pastores usam as palavras mentirosas para atrair o povo para a igreja, para poder tirar tudo desta vida. Se eles sabem se falar a verdade, ninguém vai ficar naquela igreja, vai ficar uma minoria, ninguém vai dar dinheiro naquela igreja, e por causa da avareza, eles fazem do povo negócio, retém a palavra, mas o próprio Deus cuidará em varrer da face da terra os obreiros ladrões transfigurados em apóstolos de Cristo, enganadores. Só aqueles que pregam corretamente, esses vai prevalecer. Esses têm ousadia para pregar, para derrubar as fortalezas mais poderosas do inferno, não ficará parado perante um pregador que prega corretamente. Por quê? Pregamos pela demonstração do poder e do Espírito de Deus. E estas palavras são confirmadas. E que a palavra de Jesus Cristo habite abundantemente nos corações e que a paz, a misericórdia da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos que temem e guardam os